Ô amigão, Oi, onde eu posso deixar meu imóvel para alugar que me dê segurança? lá na Pilares Imóveis. Imóvel de alto padrão, onde eu encontro? Pilares Imóveis. Imóvel para locação, onde eu encontro? Lá na Pilares Imóveis. Seja para comprar, vender ou alugar, você já sabe a resposta. Vem para Pilares Imóveis. Começando mais um Café com o Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. Hoje o papo é direto e firme. Hoje nós vamos retornar ao nosso mercado imobiliário. E, pasmem, eu estou trazendo hoje um grande amigo, né? Um amigo muito próximo, que hoje vem fazendo sucesso em Joinville. Né? Mas ele atuou aqui em Mogi por muito tempo, né? E agora está em Joinville, Balneário de Pissarras, fazendo sucesso por lá. Né? Ele é muito disciplinado, uma pessoa que tenho certeza que a disciplina dele do trabalho, ela veio do mundo esportivo, né? Pelo fato dele ter sido um jogador de vôlei profissional, jogado em times do Brasil e do exterior. Eu tenho certeza que ele levou essa disciplina do esporte para a sua vida no mundo dos negócios. Eu estou trazendo hoje Romney Zacácio, meu grande amigo. Que honra, Rominho, estar recebendo você. Grande Márcio, muito feliz de te ver, meu amigo. Poxa muito vida, feliz de te ver. Né? A gente não mudou quase nada, né? Um pouco, né? O tempo passou um pouquinho, né, Márcio? Bem pouquinho. Cara, nós estamos bem. Cara, você não sabe a felicidade que eu tô de você estar aqui e com a sua família, né? Uma família linda, maravilhosa. Sim, aí, sim. Um filhão. Isso é uma das principais conquistas, né? Eu acho que a gente vai atingir uma certa idade, né, Márcio? A gente vai mudando, né, a conduta, né, e é muito feliz olhar para trás também. Sim. E ver que a evolução, né, a gente está sempre evoluindo. Mas conta um pouquinho aí a história, vamos começar pela história esportiva? Pode ser, né? Pode ser. Tem muita gente que não sabe, né? muito, principalmente em Joinville. Em Joinville, quando eu cheguei em Joinville, né, fui dirigir uma empresa que inclusive atendia a Elbor, né? Foi eu que atendia a Elbor, que eram duas empresas, né, exclusivas na época que eu fui para lá em 2013. Bacana. Entre 2013 e 2014. Cheguei lá numa grande empresa, uma das maiores empresas imobiliárias de Joinville, que tinha uns 150 colaboradores, né? E aí, a hora que eu chegava para me apresentar, eu falei, eu já fui jogador de vôlei, mas eu já estava gordinho. Pô, Aí, muita gente duvidava, eu ia pesquisar. Será que é mesmo? Acha na internet alguma coisa? Alguma coisinha encontra. E a paixão pelo vôlei? O voleibol foi assim, eu nasci em Taquarituba, né, uma cidade que hoje tem 27 mil habitantes, interior de São Paulo. Não cresce lá. Não cresce, não desenvolve. É a minha família, basicamente, a cidade. Mas é uma bela cidade, já cresceu muito, desenvolveu muito. Saí de lá, tinha 14 mil habitantes, já cresceu bastante. Mas eu saí com 12 anos, né, Márcio? Eu falo que hoje eu estou com um filho de 13 anos, como a minha mãe deve ter sofrido, porque eu saí com 12 anos, vim para São Paulo jogar no Banespa na época. Quais times? Joguei no Banespa, depois joguei paulistano, cheguei na seleção, depois na transição joguei um pouco em Bauru, fui para Portugal, fiquei um tempo em Portugal, voltei, fiquei aqui, joguei em Mogi, defendi a cidade de Mogi por muito tempo. Meu último título foi os Jogos Abertos. Espigão, né? Espigão, famoso Espigão, a lenda do voleibol brasileiro. E o momento mais marcante aí dessa carreira, Rominho? Teve várias, né, Márcio? Várias. Mas assim, não tem um que você falou, esse... Toda conquista para um esportista, né, toda vitória, você chegar ao ápice de um campeonato, sempre é muito gratificante aquele esforço, né? Aquela dedicação. Porque todo mundo acha que esportista só vive, né? Infelizmente, né? Na balada, aquilo. Eles não sabem qual é o processo. A dedicação que você precisa ter para estar em alto nível, né? Exatamente. Principalmente em alto nível. Jogamos aqui o Campeonato Paulista, que foi o Espigão, um guerreiro, né? Sim. Um batalhador. Sem dinheiro, né? Cara? Isso. A gente... E assim, sempre formou bons times. Né? Sempre formaram bons times, né?
Inclusive, teve vários que saíram daqui e foram parar em Suzano, que era a referência da região, né, em termos de profissionalismo, não só da região, do Brasil inteiro. E até hoje, graças ao Teru aí, voltou a tradição de Suzano, né? E assim, aqui o Alto Tietê respira um pouco o voleibol, né? Gosta do voleibol, gosta de esporte. Basquete teve aqui também, foi uma potência. O próprio União, né? De Mogi, que é referência, sempre teve tradição. Sempre caidinho, mas ainda sempre em jogos regionais, sempre chegou. Sempre, né, teve apoio, sim, pelo menos na minha época, apoio da prefeitura, sempre tive apoio. Você jogou por quantos anos, meu amigo? Eu joguei em Mogi, eu joguei 7 anos. Eu representei a cidade de Mogi. Você encerrou aqui, né? Encerrei aqui. E foi com um título, inclusive, nos Jogos Abertos, na Praia Grande, em 2000, acho que foi 2008. Eu estava lá. Então, não, exatamente. Nós fomos campeão, né, da primeira. Então, assim, o esporte, eu falo para o meu filho que está agora iniciando a escolinha, eu acho que o esporte de alto rendimento, ele estraga um pouco a pessoa, o atleta novo, vamos dizer, em formação. Mas ele constrói. Mas por quê? Porque hoje o esporte, principalmente, virou um negócio, né? Virou um negócio. Hoje virou um negócio. Casa de apostas. E assim, a pessoa jovem que vai estar atrás do seu sonho se torna uma coisa muito fácil. Ele é muito assediado. Se você não tiver uma estrutura, né, psicológica, familiar acompanhando, se perde. Com certeza, assim, grandes talentos, tá? Eu vi se perder pelo caminho e às vezes também por essa mesma falta de estrutura. A frustração também, né? Sim. De lidar com a derrota, né? É muito. Porque é aquela coisa, você perde hoje, daqui 3 dias, ou, por exemplo, em jogos regionais, você joga todo dia, você perde um jogo, no outro dia você tem que vencer, senão você está fora do campeonato. Então é uma pressão muito forte, né? Você tem que entender esse processo. E assim, não somos robô, né? Tem dia que você está bem, você joga, desenvolve bem o seu papel. Não porque deixou de treinar. Mas, pô, tem dia que nada dá certo, né? Não é porque a gente não quer. Não é porque despreparo. É porque, fisiológico, né? É fisiológico, às vezes. Aquele dia não encaixou, né? Então, é bastante complicado isso na vida de um atleta. Então, o atleta de alto rendimento, eu acho que a parte psicológica é uma das partes mais importantes para se tornar um grande atleta. O teu filho já tem a vantagem que tem você, né? Sim. Mas daí é pior, porque eu sou chato, né? Mas sou muito chato, cobro demais até. Você cobra? Eu cobro demais, porque uma outra coisa, né? Estava contando um pouco, eu hoje sou técnico em prótese, naquele terceiro, né? Eu fiz legal. Porque eu tenho uma irmã dentista, um irmão médico, Dr. Rui, uma irmã advogada, então assim, eu joguei em várias áreas. Isso no meu dia a dia hoje se tornou uma coisa bárbara, porque eu consigo porque o que é nós vamos chegar ainda mais, o que é hoje ser um corretor de imóveis? Hoje você é network, né? Então você conseguir jogar o assunto, chegar a atender um cliente, né, meu filho brinca, gastrocnêmio do fisioterapeuta, mas onde é o gastrocnêmio, né, que é a batata da perna. Então, assim, a gente vai desenvolvendo o que é o pré-molar, sabe? Mas a disciplina em tudo, né? Eu acho que tudo que você faz, você é disciplinado, você leva para vários assuntos. Né, eu só agradeço ao esporte, como voltando ao começo da sua pergunta ali. Se eu não fosse o voleibol, o esporte, eu não estaria aqui, talvez. Né? O meu pai tinha terra, você ia estar em Itaquara, você ia estar lá. Itaquarituba, com certeza. Nada contra, tocando as terras do meu pai, que, né, era agricultor e tal. Então, assim, talvez eu não teria saído daquele universo, não que seja ruim, é maravilhoso, uma qualidade de vida espetacular. O Rominho de chapeuzinho e bota. Bota, assim, exatamente. Rominho, vem cá, vamos entrar agora para o mundo
A transição, você saiu, né, de um esportista de alto nível, e aí você entrou no mundo da corretagem. Você caiu de paraquedas, nunca ouvi falar. Não, porque, vou te contar o que... Quando nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos antes, né? Em 2 empresas juntos. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente, como você, mas já ouvi você falando ali, até em outro podcast, que eu sou iluminado, que as coisas acontecem. Eu não acredito, lógico, eu não acredito muito em sorte, né? A gente fabrica sorte, mas como você, não é uma rasgação de seda aqui, mas quem é do bem, quem tem coração aberto e tem uma energia boa, você atrai coisas boas. Deus coloca, né? Eu penso dessa forma, o homem lá em cima age. Mas não é só isso. A gente é do que a gente expõe, entendeu? Então, quer dizer, você... Não é rasgação de seda, mas assim, eu só tenho, elogios a você, entendeu? Então, quer dizer, uma pessoa do bem, uma pessoa que nunca puxou o tapete de ninguém, né? A gente sempre, às vezes a gente via uma coisa errada, a gente olhava um pro outro lá. Ele quer pensar assim. Então, quer dizer, você vê que a gente só foi colhendo, né, os frutos, né? É difícil? Né? Não foi fácil? Não foi, mas, cara, é igual você falou. Cara, olha para trás... Igual eu estava falando do azeitoninha, né? O Uninho LX que eu tinha 4 portas, né? E você olha hoje. Mas assim, é lógico. Você não respondeu. A transição. Como que você caiu nessa? Eu vou te contar. Como assim? O mundo do esporte, ele tem começo, meio e fim. Como? Acho que assim, são ciclos de vida, sim, né? Sim. Então, o que ocorreu? Chegou um momento que eu me fiz a pergunta, eu falei, e aí, meu amigo? Você vai jogar vôlei, a única coisa que você sabe fazer da sua vida, você vai até quando? E o joelhão? Você vai até quando? O corpo começa a gritar, né? É inevitável. Então, o que aconteceu? Coincidentemente, a minha cunhada, Silvana Kerzoani, casada com o meu irmão, Dr. Rui, que eram até donos do Instituto de Nefrologia aqui em Mogi das Cruzes. O meu irmão se tornou o pai da família depois da perda do meu pai, perdi meu pai com 9 anos. Sim. Né? E saí da cidade, fui ser jogador, cada um, né, foi para o seu lado. E o Rui, como mais velho, me trouxe para Mogi também para fazer educação física. Como eu estava te falando, sou técnico em prótese, fiz fisioterapia, direito e educação física. Né? Mas não terminei nenhuma. São 2. Iniciei, entendeu? Não deu tempo, não deu tempo. Isso também muito graças ali ao Espigão, né? Porque aqui, por exemplo, a gente era patrocinado por uma universidade, onde a gente ganhava a bolsa, então ele exigia muito dos atletas. Então a gente usufruía disso, né? Para uma troca. A gente representa a cidade e tinha a troca da bolsa para a gente estar estudando. Então, direito e educação física acabei fazendo aqui. Então, o meu irmão trouxe para perto e tal. E aí eu falei, pô, mas o voleibol não vai mais. Daqui a pouco eu vou ter que parar. O salário só estava diminuindo. Só estava diminuindo. Fica mais velho, e aí, o salário cai. O que aconteceu? Chegou um momento da transição, como você disse. A minha cunhada, a Silvana, leu um jornal e estava escrito corretor de imóveis, profissão do futuro, o que precisava, carro e tempo. Eram as únicas 2 coisas que tinham me restado. Aí você entrou. Aí fiz entrevista numa empresa que, coincidentemente, onde que eu acho que é o homem lá mexendo a mão, né? E me colocou sempre perto de boas pessoas. Eu ia ficar numa empresa que logo depois eu me tornei diretor daquela empresa comercial, mas fui para uma outra empresa e eu peguei meu primeiro, o mestre dos mestres, que eu falo, é o Marcelo Bonanata. Hoje ele vive de mercado. Ele não foi um aventureiro de mercado. Ele veio lá de trás. Né? Ele é uma pessoa que vivencia mercado desde que eu conheço ele por pessoa. Então, eu acho que foi um aprendizado maravilhoso. E ele estava numa outra empresa que eu ia para o adversário, vamos dizer, né? Para a concorrência. E eu acabei caindo nessa empresa através até da Estela, da Estelar. Estelinha. Era muito amiga da minha cunhada. Ela falou, não, vai para essa empresa que eles estão iniciando um processo. E eu caí no meu primeiro gerente, Marcelo Bonanato, Paulo Rogério, Ventura, o próprio Washington. Então, assim, eu tive no meio
de pessoas boas. Nós tivemos, que eu também estava lá. Exatamente. Nós tivemos no meio dos melhores. Eu penso assim, tá, Márcio? Eu acho que... Não importa, às vezes o pessoal, não importa aonde todos estão. Lógico que um está sempre melhor que o outro. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas é o que eu falo hoje, tá, Márcio? Eu fiz muita transição de pessoas com a saída em Joinville, conhecendo um novo mercado. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, né? Culturalmente, e entender, eu gosto de conhecer, mas o conhecer teoricamente é muito fácil, porque os livros estão aí, hoje a internet está aí, mas eu acho que o aprendizado, a experiência, e depois eu até quero comentar o processo do mercado, como muda muito, sim, né? Sim. Eu estou entrando num novo processo do mercado, esse negócio da IA aí, né? Hoje o que eu acho que o ramo do mercado imobiliário, o que vende é isso aqui que nós estamos fazendo. Sim. Você está entendendo? E, graças a Deus, eu caí, então, aí com grandes mestres, vamos dizer assim, com pessoas que são do bem, porque, assim, tem muita gente que ensina o mal também, como tudo. Sim. Em qualquer lugar que você vai, né? Então, são pessoas que vivenciaram o mercado, eu tive num lugar... Mas só que, assim, mesma coisa, eu abri portas para algumas pessoas... Tem 2 pessoas que estão se destacando muito lá no mercado de Santa Catarina, que eu levei de São Paulo, estão até abrindo agora aqui em São Paulo, estão abrindo, de lá estão vindo para cá, estão abrindo ali Eles não viram concorrentes, né? Não existe exatamente isso, né, isso, mas isso tem que ser sincero. Né, Márcio? Eu acho que você é muito parecido comigo, também trabalhei muito contigo. Eu ajudo. Trabalhei muito contigo, assim... Eu mando documento para os outros. Eu levei muita coisa sua. Eu agradeço, cara. Também mas foi legal, um aprendeu com o outro. Mas porque assim... Mas tem que ser verdadeiro, né? Porque tem muita maldade nesse nosso mercado, tem muita maldade, mas... E aí, o que acontece? Eu até tenho um que está super bem, tá expandindo, a empresa dele também lá em Santa Catarina, tá vindo para São Paulo. Ele me encontra, ele fala, porra, onde ele está? Tudo que eu tenho eu devo a você. Eu falei, não, você não me deve, isso é muito legal, né, nada. Você não me deve nada. Eu abri a porta e você fez por onde. Sim. As oportunidades estão aí para todo mundo. Sim. Eu penso dessa forma, tá? Mas não é demagogia. Sim. Cara, a oportunidade está aí para todo mundo. A única coisa que eu vejo hoje, nós que somos do mercado há muitos anos, você falou dessas plataformas, está muito digital, sabe? Às vezes eu acho que, você sabe que eu estou chegando aos 60 anos, né? Fala que não parece. Não parece, mas tá bem. Então, você é bem mais novo. Eu sou bem mais novo, mas já tô quase uma boa ideia. Então, o que acontece, cara? Eu acho que da nossa geração, eu falo muito quando vem corretor para conversar, eu falo, cara, olha que... imagina a gente que vem de uma geração que a gente não tinha WhatsApp, a gente mal tinha um computador, entendeu? Era um computador para todo mundo usar. Você vê como a gente teve que pegar o nosso drive, né, deixar ele no canto e aprender com a tecnologia. E hoje o atendimento, eu falo muito assim, eu posso falar que eu tenho uma empresa totalmente digital, mas assim, às vezes eu falo com meus corretores, eu falo, entrou o lead, liga, mas agora eu aprendi que não liga. Escreve. Então, vou te contar. Por que está acontecendo isso? O senhor pode escrever? Mas não é? Eu vou te contar. Como é que está isso aí? Eu sou eu também conto muito para todo mundo lá. Nossa, anúncio era de jornal, irmão. E telefone, mas jornal. A gente pegava a lista da Telesp para ficar folhando, captando para a gente ligar. Então, assim, hoje você pedir para um corretor fazer isso, ele fala, não vamos longe. Eu tenho, né, hoje eu estou com uma empresa em Joinville. Sim. E estou com uma empresa num dos Balneário Pissarras, fica próximo a 25 km de Balneário Camboriú, que é a referência que todo mundo tem. Hoje é selo azul de balneabilidade. É um paraíso que o paulista o mundo capitalista não tinha ainda descoberto e agora descobriram. BC virou marca. Virou marca. Agora exatamente. É 100 mil metros quadrados, ninguém está chorando. E a gente não chora. Meu Deus. E assim, o que assim, graças a Deus, o nosso país, não vamos falar em política, mas tá bem, por exemplo,
O Sena Tower, que abriu lá agora, que vai ter 152 andares, o maior residencial do mundo, né? Abriu, tá com 35% vendido, 200 milhões a unidade. Caramba, cara. No Brasil? Você tá entendendo? Coisa, né? Assim, é surreal para mim, né? Se você for pensar, né, Márcio? Surreal para mim, você tá do lado. Mas assim, você tá do lado. Mas assim, graças a Deus, por isso que eu tô, por exemplo, Balneário Pissarras, hoje tem 48 obras frente mar em lançamento e tem 60 em aprovação na prefeitura. Caramba. Você tá entendendo? É muito. Para quem é vendedor, é um parque de diversão. Sim. Você não precisa ser nem muito bom. Você sofre compra, como dizia o Marcelo Bonato. Você não vendeu, você sofreu uma compra. Né? Faça a sua parte. Então, assim, Márcio, eu acredito que a gente não existe mais o corretor raiz, vamos dizer assim. Hoje eu chego numa praia no final de semana, eu ainda sou lá tratado como o ranzinza, né? O antiquado. Mas um antiquado que graças a Deus, as coisas... Aí eles caem a ficha, porque... Né, isso aqui não é que... Desculpa o linguajar, mas não é que deixou vagabundo. Isso é uma baita tecnologia, mas eu acho que isso aqui tem que ser o plus e não a referência. Exemplo, eu ainda sou arcaico, me chamam lá, inclusive. Eu pego plantão, eu pego ponto de PDV, eu faço PDV em supermercado, em restaurante, na hora de hóspede, principalmente na praia. E dá resultado. Exatamente. 7 horas da manhã, o meu corretor vai estar lá montando. Eu sou o único assim, agora já tem... já tudo tá copiando. Se copia, né? A gente coloca uma mesinha lá, um guarda-solzinho, sabe o horário que mais pega bons clientes? 6h30 da manhã, 7 horas, que é o quê? A hora que o empresário está andando. Uma orla maravilhosa que a gente tem lá. É a hora que você pega o bom, né? Porque assim, são mercados diferentes. O primeiro imóvel e o segundo imóvel. Eu lembro muito que, pra você ter uma noção, eu fui o Elbor Aracati. Já vou fazer aqui. Quem lembra de Bertioga, foi o primeiro a explorar lá, o primeiro prédio. Eu fazia plantão em São Caetano do Sul, no shopping. Olha. Eu saía daqui 7 horas da manhã, ficava lá. Eu trabalhava abria às 10, eu tinha que estar lá até 10 horas no shopping, saía lá 10 horas da noite. Legal. Você está entendendo? Para oferecer o produto, porque, né, tudo estudo também, né? Então, assim, hoje, se eu colocar um corretor no shopping 12 horas trabalhando, ele não volta no dia seguinte. Ele não volta no dia seguinte, ele fala, não. Foi o que eu te falei ali. Falei, a gente tem imobiliárias com estrutura, né? Essa estrutura minha hoje é grande, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo a mão de obra. Mas a mão de obra não é só aqui. Sim. Isso tá a nível Brasil, né? A nível, porque eu vejo o meu sofrimento lá, mas Santa Catarina é diferente. Sim. É um mercado assim extremamente diferente do mercado de São Paulo, né? Eu fiquei aí, eu falo que de vez em quando, a cada 2 meses, 3 meses, tem que vir em São Paulo para você ter um choque de realidade. Porque a qualidade de vida lá é maravilhosa. Sim, as pessoas tá entendendo? Elas querem trabalhar, ganhar dinheiro e Santa Catarina você consegue fazer isso. Lá você consegue. Aqui você não consegue. Você consegue ter uma qualidade de vida e ganhar dinheiro em Santa Catarina. É um estado que eu me adaptei muito bem. Porque é um estado... Lógico, não vamos fazer comparações, né? Hoje aqui, só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Sim. Lá tem 6 milhões o estado inteiro. Né? Um estado muito organizado, grandes marcas, tem muitas condições. E quando você estava aqui em São Paulo, e aí você caiu lá de paraquedas em Joinville, como que foi isso aí? Nossa, foi um choque cultural, né? Porque eu cheguei... Você foi para vender alguma coisa que era daqui, de uma construtora daqui, sim. Uma equipe vai para lá. Através, né, de contatos, de indicação, para essa maior imobiliária de Joinville. Tinha uma concorrência, lógico. Essa foi para trabalhar no lugar que eu lembro que o André falou para mim. O André te visitou lá, vocês se encontraram lá. Exatamente. Muita gente ia lá me visitar, mas assim, só ir visitar é tudo lindo e maravilhoso. Assim, como tudo, existe existe pressão, existem metas, eu acho também que todo mundo... Mas você foi com a ideia de ir e voltar.
Eu fui para... Vou lá ganhar um dinheiro e voltar. Ou não? A minha ideia era ir para conhecer, porque eu já via falar muito bem. Tá. Era ir para ficar, vou ficar 1 ano, no máximo 2 anos. Você pensou assim, tem praia, vou surfar. Todo mundo falava que é maravilhoso. Quando ele falou, Rominho virou um surfista lá. Porque eu lembro, meus irmãos iam para Balneário Camboriú, né, excursão, né? Tinha excursão para Balneário Camboriú. Eu era muito jovem, eu não ia, né? E voltavam falando maravilhas. Eu, quando estive no Banespa, até o Betão, coincidentemente... Você foi jogar só, né? Você passou o filho dele até foi jogar lá agora, esse meu amigo. Ele vinha nas férias. Eu não tinha condição. Ele ia para Balneário Camboriú nas férias, né? Aí eu falava, puta, um dia eu vou estar nesse lugar. E, coincidentemente, fui acabar casando com uma Catarina e vivendo em Santa Catarina e adotando Santa Catarina como a minha casa, né? Me receberam, lógico, no começo, Márcio, paulista, né? Paulista, eu carrego até hoje. Mas o paulista, onde vai, fala assim, o paulista é trabalhador. Mas assim... Trabalhei na Bahia, no Rio, pessoal, mas, vocês assim, são muito trabalhador. Não tenha dúvida. É mais ou menos isso. Exemplo, Márcio. Quando eu cheguei lá, até hoje, eu não sei como está mais aqui. Eu lembro que na minha época, para eu entrar no banco, quase eu tinha que celular. Você não podia falar dentro do banco. Lá não tem isso. Você está entendendo? Eu chegava e falava, mas como assim? Pra você ter noção, eu trancava a porta do meu quarto para dormir, porque a gente cresce com essa preocupação, né? De violência, insegurança, né? Insegurança, coisa que lá e assim, muitas das pessoas me diziam quando eu cheguei lá, paulista não se cresce aqui, paulista não se faz aqui. Tem tá uma rixazinha. Muitos né? paulistas, mas não é paulista, né? Eu não gosto de com o Sul é uma competição, sim. Né? O que acontece? Com o Nordeste não tem. Mas você está entendendo? Porque eles acham... Vocês acham que são melhores que a gente. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, o cara chega assim... E até lá também tem... acho que de repente Mogi Suzano, vamos dizer assim... Isso aí tá até no governo. Esse dia o Lula não falou que não deu superávit graças aos... Você tá entendendo? Pô, mas os caras passaram por uma enchente e, cara, vamos respeitar. Foi terrível. Como é que o Brasil ia crescer, pô? Você tá entendendo? Então, o que acontece? A gente... e assim, eu carrego até hoje a bandeira do estigma de paulista. Só que agora, já estou há muito tempo, com aquela coisa. Já sabe quem eu sou, já sabe o tipo de trabalho que você desenvolve. Nunca deixei nenhum furo. Aí você vai conquistando. As pessoas hoje têm construtores, né, que acreditam no trabalho da gente, sabem o tipo de trabalho que a gente faz. Quando que chegou a hora, assim, de vou empreender? Então você foi para trabalhar. Sim. Aí você falou, pô, agora... Vou te contar uma história. Ou foi a esposa que... Não, ela tá aqui. Pior que não. Vocês trabalham juntos, né? Sim. Ela era corretora, mas olha que coincidência. Eu trabalhava na local, eu era diretor de uma empresa. Ela trabalhava em outra empresa, até coincidentemente, a gente não se conhecia. Ela era concorrente. Era uma concorrência. Mas para você entender, não se tornava tanto uma concorrente. Olha que coisa engraçada, Márcio. Lá, quem trabalha a Zona Sul, trabalha a Zona Sul. Tá. Quem trabalha a Zona Norte, trabalha a Zona Norte. Respeita o território, né? Você acredita? Assim, é uma coisa que aqui... eu falo que eu acho que a Lopes, quando veio pro mercado de Mogi das Cruzes, ele engrandeceu muito o mercado de Mogi das Cruzes. Porque eu vou ser bastante sincero, eu estava ali, que hoje é do grupo deles, né, com o Eduardo, cara, a gente tinha 2 telefones numa sala, a gente não sabia como trabalhar lançamento. A gente trabalhava o mercado de pronto. Sim. E o mercado de lançamento para nós era uma incógnita. O Ventura que começou a entrar com o J. Bianchi, com o Rossi, com a Elbor que voltou daí depois, né? E a Lopes que nos ensinou a fazer lançamento. Essa é uma realidade. Não, pelo menos estou falando. Isso ninguém tira. E ninguém vai tirar deles. Então, mas vinham com uma agressividade muito forte de venda. Você está entendendo? Faltar com respeito. Eu acho que assim, as pessoas não podem... Eu acho que a gente está aqui tendo essa conversa, mas... E vivemos desse mercado até hoje, porque nós não deixamos rastro.
E nunca deixamos ninguém para trás. A gente sempre deu a mão. Você está entendendo? E eu acho que o grande problema, a agressividade, que talvez também não estão errado, porque é faca na caveira, como se diz, eu vou fazer acontecer. Eu acho que isso é legal, essa motivação é bacana também, né? Ficar... Não, e você sabe, cara, você falou uma coisa que... Mas a gente tem que ter umidade que a gente aprendeu. Não, e outra coisa, às vezes, né, eu ficava ali, que a gente era vizinho do Eduardo, né? Sim. E eu não entendia aquilo. Eu falei, pô, o Eduardo tinha corretor que ia tomar café com a gente. Não, o Eduardo me dispensou. Eu fui o melhor corretor. Sempre tinha, né? Sim. E a gente tenta até trazer para nossa imobiliária, né? E às vezes eu falo, pô, o cara pega um corretor bom, o cara vende, e aí depois ele dispensa o cara. E eu falava, não, isso tá errado. Mas a gente estava errado. Eu falo muito com meus amigos, eu acho que não existe erro. Tá? Eu acho que eu acertei dentro daquilo, dentro da minha proposta. Cada um tem a sua sua visão do negócio. Né? Quando eu recebi o convite do Márcio, ele falou, Márcio, vem com a gente. Naquela mesma época. Sim. Tava Ventura, você, já tava o Washington. Marcelo me chamou, falou, vem com a gente. Eu falei, Marcelo, esse empreendimento não é para mim. Porque eu me especializei o quê? Em locações. Eu sou em locações. Só que assim, aí eu falava, poxa, onde é que eu errei? O Eduardo tem um monte de corretor que ele pega e manda embora, não sei o quê. Mas, cara, eu acho assim, o Eduardo ele teve uma visão na época que eu falo assim, ele pegou uma casa bacana, ele pegou 50 corretores, ele deu 50 celulares, ele pegou o maior 2 páginas de jornal. Sim. Que era, na época, só tinha aquela forma de comunicar. Que não era barato. E a gente que estava do lado, eu acho assim, às vezes eu falo, talvez se eu seguisse aquilo ali... O modelo... Não, a gente vem de empresa familiar. Eu quero pegar aquela pessoa, quero ensiná-la e que ela fique comigo. E isso, depois eu vi que foi muito errado isso, porque as pessoas criam aquela comodidade. Márcio, Você aprendeu isso? O meu grande conflito hoje... Não vou longe. Eu dispensei 32. Eu cheguei a ter 32 colaboradores na minha empresa. Que viraram seus amigos, né? Que viraram só amigos. Esse? Não. Esse é o meu... Não. Em Pissarras, eu cheguei a ter 32. Eu comprei a operação de Pissarras fazem 2 anos. Tá? Eu passei por um processo de eu fiz bariátrica, perdi, né? Tava indo pro... Eu falei, primeiro eu vou me cuidar. Sim. Porque, Márcio, eu acho que uma das coisas que eu estou aprendendo, porque eu aprendo todo dia, né? Eu tenho que ter essa humildade. Quem chega aqui e fala, esses coaches aí que... Isso aí tá acabando. Isso aí tá acabando. Respeito também. Tá tudo ok, mas... Como eu tenho agora os memes aí, diminui. Vai com calma aí, meu amigo. Não, o cara faz... O dia a dia é diferente. Você viu o curso do cara? Eu te ensino, corretor de imóveis, a ganhar seu primeiro milhão em um mês. Ele ganha vendendo o curso. Mas, então, vamos o que eu penso? Eu não sou... sou meio grão, né? Mas não tão ogro de... cara, se o cara sabe o método, por que ele não faz? Por que ele... Porque o dia a dia não é fácil, meu amigo. Vender imóvel, aqui, olhando no olho, não é fácil. Nunca foi. Por que nós somos bem remunerados? Somos bem premiados pelas grandes construtoras? Porque não é fácil vender, meu amigo. Não é fácil você ter essa inteligência emocional, porque eu já cheguei a entrar, ter venda de pronto, todo mundo vê tudo lindo, maravilhoso. Mas eu já cheguei dentro de cartório e a pessoa, o casal desistir da venda. Pô, eu já tinha gasto o dinheiro por antecedência, como é o mal de todo corretor que está começando. Se você for lembrar, teve uma nossa, que a mulher do cara não quis assinar seu correio, seu Vicente Automóveis. Você estava com a gente lá. É isso, você está entendendo? A mulher na hora de... a mulher falou, hora de assinar... A gente já contando, vai cair ali o dinheirinho. Não, eu tomei um susto que a mulher virou as costas e saiu correndo. E o marido correndo. É isso. E eu e a Fátima correndo. É isso. Todo mundo na rua. O que tá acontecendo? Aí ele foi convencer. Não precisa ver. É assim. Então, assim, a gente é psicólogo, a gente é tudo. A gente faz tudo. Nós somos arquitetos, nós somos eletricistas. Para que as coisas aconteçam. Então, assim, não é fácil. Por isso que a gente é bem remunerado. Mas, assim, eu amo o que eu faço, tá, Márcio? Eu devo... Como assim? Também o que eu tento passar para o meu filho hoje.
tudo que a gente quer, a gente consegue. Sim. E isso é fato. Eu acho legal quando a gente assiste alguns vídeos motivacionais. Vou voltar um pouco no tempo. Eu lembro da minha mãe, minha falecida mãe querida, ela falava, hoje os coach, eu faço uma comparação que era o signo. Eu adorava ouvir o signo no rádio, porque se eu falasse coisa boa, nossa, hoje meu dia vai ser bacana pra caramba. Mal sabe que aquilo era aleatório, né? Um dia era pro touro, dia era... Mas era a nossa realidade, né? Era Sim. aquilo ali que a gente tinha, né? Hoje tem muitas pessoas ganhando dinheiro, nada contra, é o negócio, é o business deles, tá tudo ok. Mas as pessoas, eu acho, Márcio, voltando aqui, falar um pouco de pessoas, porque eu acredito que o sucesso todo mundo pode ter. Pode ter, exatamente. Todo mundo. Mas por que para aquela pessoa dá e para mim não dá? Você tem que fazer uma autorreflexão. Porra, mas o que ele fez de diferente? Mas ninguém vê, né? Às vezes a gente vendeu ali todo mundo, ó, o carro que ele tá. Exatamente. Olha, né? Hoje eu chego de Mercedes na frente do escritório, todo mundo acha que eu nasci dentro da Mercedes. Eu não nasci dentro da Mercedes. Era também uma realização pessoal. Claro. Que eu corri atrás, fui e fiz. A gente faz pra ter. Você tá entendendo? Voltando a falar um pouco, eu acho que eu saí da sua pergunta lá atrás. Por que eu comecei a empreender? Chega um momento que são ciclos, né? Eu trabalhei como corretor, virei coordenador, eu não pulei etapas. Gerente, acho que cheguei na diretoria num momento despreparado, sou humilde de assumir, sim, porque foi uma briga talvez de vaidade, mas eu estava no lugar certo, sim, no momento certo, também, não foi por acaso. Tentei fazer o meu melhor, mas nem tão preparado para aquela... Mas foi muito bom, foi lindo, maravilhoso. Foi normal, então a tua carreira foi normal, você foi subindo. Exatamente. Chegou ao ponto e falou, não posso voltar. É isso. E aí o que acontece? Chegou lá em... Que ano que você... Em Joinville, eu fiquei 1 ano e 4 meses na frente da local, a gente tinha crescido acho que 32% do faturamento da empresa, né? E aí ela chegou... Eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso, como todo, eu sou um empregado. Claro. Né? Hoje eu não fico bravo. Se a pessoa me entrega, eu remunero. Claro. Né? Eu não quero só eu ter dinheiro, eu sou proprietário, eu não sou aquele tipo de empresário que tudo para mim, nada para ti. Tá certo. Eu acho que a gente tem que ter... você aprendeu. Mas isso eu aprendi também contigo, tá? Mas sempre, a gente tem que fazer. Você sempre foi um tipo... Você sempre foi... De reconhecer. Reconhecer, deixa vamos com aqui, ele, precisou de ti, você estava ali, você tá entendendo? Eu tenho certeza que você perdeu muito, como eu também. Perdeu muito mais material, materialmente mas isso dizendo. Não, sabe que assim, né? eu acho financeiramente assim, dizendo. Mas para mal as pessoas saibam, para nós era o ganho muito maior. As pessoas, eu já ouvi, tá? Gente falando, pô, como é fácil tirar dinheiro do Homenis. Eu já ouvi. Você tá entendendo? É muito fácil. Mal ele sabe que aquilo ali para mim é um papel que eu vou ganhar. Vou ganhar, eu sei fazer. Eu sei o caminho, não é assim, lógico. Sim. Eu queria acertar os 6 números da Mega Sena, né? Acumulado. Não consigo, mas se precisar, vamos agora arregaçar a manga e vamos sair pra rua agora, vamos achar um cliente. Eu duvido se eu sair daqui agora. Eu faço dá para fazer um desafio, se o Marcelo estiver ouvindo. Marcelo, vamos fazer o seguinte, me dá aí uma sua tabela, me explica um pouco o seu produto, se você fizer uma venda, eu te pago dobrado. Eu encontro alguém aqui em Mogi para comprar um apartamento. Você tá entendendo? Ou o J. Bianchi, ou a Ribeira aí, que não é da minha época, mas estou sabendo, tá indo muito bem. Tá forte. Entendeu? Então, assim, mas as pessoas não têm... o Marcelo falou uma das últimas vezes que eu fiquei, né? Estava atendendo a Elbra ali em São José dos Campos. Ele falou, o que eu gosto, falou pro Rafael Botelho, que hoje também tá ali na frente da HBR, falou, o Homenis é o cara tão positivista que se um avião tiver de cabeça para baixo, ele fala, calma aí que nós já vamos picar esse avião. Mas, porra, né, o Márcio, eu acho que a gente tem de ser. As pessoas ficam reclamando. Porra, mas o que você está fazendo para sair dessa, meu amigo? Se a gente ficar no meio de tanta gente que já reclama,
você vai... Muito. Você não vai andar. Você vai ser mais um reclamão ali no mais meio. um reclamão. Não é? Então, o caminho é esse. E aí você empreendeu quando... E quando que entra a esposa que era concorrente, que não é concorrente. Pronto, verdade. Eu já saí do que você me perguntou. Você se anima. Tá vendo que eu sou fervoroso. Acelerado, tá acelerado. Mas acelerado. O que aconteceu? Lógico que a gente vai, né, como eu te falei, passando pelos processos. Uma das grandes falhas do mercado também hoje, pessoas que vendem um imóvel, acho que já podem se tornar empresários. Isso é normal. Isso que mais tem. Tá? Isso é isso que mais tem. E aí fica 3, 4 meses, volta. Pô, tem como eu voltar para trabalhar contigo? Meu amigo, foi lá, gastou, torrou tudo. Sabe? Tem gente que vende 1, 2, 3, 5 imóveis, já se acham o concurso do mercado imobiliário. Já pode ser coach. É o cara despreparado que entra, atrapalha todo mundo. Ele vendeu, depois ele não vende, ele atrapalha todo mundo. É isso. Aí ele sai e ele quer voltar. Márcio, aí voltando também a falar em pessoas. As pessoas estão tão fracas de espírito. Elas estão tão fracas de espírito que chega uma pessoa e, através da tecnologia, isso aí aceita tudo, né? Então, isso aí aceita tudo, né? Não é que nem nós estamos tendo uma conversa franca, transparente. Isso aqui é verdadeiro. Muitas das coisas que estão aí dentro, eu agora que estou descobrindo isso, sabe, Márcio? Porque eu evitei, estou sendo bastante claro, eu contratava a agência, tomei muito também, se quiser a gente fala disso, tomaram, porque você vai tentando encontrar um... É uma forma de você, é o que eu acho, a gente tem que estar concorrendo no mercado. É isso. A gente tem que se adaptar ao novo mercado. Tem que se adaptar ao novo mercado e à tecnologia. Hoje eu falo para as pessoas... Por que não tem corretor? Na nossa época, você vai lembrar muito bem, por que a gente tinha corretor, né? Porque todo mundo, né, falava, eu quero trabalhar em imobiliária. Porque eles não tinham jornal, porque o jornal era caro. Exatamente. Né? Hoje você fala, por que o cara não quer ser corretor? Porque ele consegue fazer o anúncio dele aqui, ele consegue patrocinar pouquinho, mas ele faz o patrocínio. Pronto. Então, quer dizer, a gente... se a gente não tiver nada diferente a oferecer, você não vai ter corretor. Hoje não é? Perfeito. Hoje, a minha moeda de troca, que para nós, é que assim, nós pensamos um pouco diferente. Se todos os corretores tivessem esse bom senso, e os que têm estão se destacando, você está entendendo? É essa a diferença. Tem um monte de gente, porque virou nada contra, deixando bem claro aqui, uma grande empresa que é aquela Herbalife na época lá. Os caras chegavam, colocavam aqueles baita carrão, mas, cara, desculpa, quem ganhava o dinheiro era o cara que estava no topo da pirâmide. Você está entendendo? Mas faz parte, o cara chegou também, é o mérito dele, não estou condenando. Mas as pessoas... na nossa época, exemplo, eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu acho que você, nós estamos aqui, nós vivemos de mercado. Eu não me importava, exemplo, o Garibaldo, que era um antigo corretor aqui, que me ensinou muito também na época, falava, será que um dia eu vou conseguir ter o conhecimento desse cara? Porque ele conhecia todo o mercado, porque estava vivendo no mercado. Mas eu não tinha inveja, eu me aproximava dele e assim, paguei vários 50 para ele, para eu aprender, pegar a experiência dele. Hoje chega para um corretor e fala assim, meu amigo, vem cá, é o seguinte, hoje a minha troca no escritório é lead, antes era o jornal. Agora é lead. É o lead. É o lead. Eu faço investimento em lead e tal, eu dou o produto, dou o lead, eu só quero que o cara... E você assim, falar em números. Eu entreguei de janeiro, por isso que eu troquei toda a minha empresa. De janeiro a março, que foi o verão, eu entreguei 1.400 leads dentro. Aí eu contratei uma SDR, que isso é chique falar, né? Nada mais é que alguém que liga, tá? Liga porque é coisa que o corretor não fez. E aí o que acontece? Uma SDR ligou para toda a minha base. 45... Eu falei, que eu já não quero mais sofrer tanta essa dor. Falei para essa ideia. 45 vendas aconteceram... Só pela... O cliente passou na minha empresa e não fechou com a minha empresa. Não fechou. E o que é mais triste? 12 vendas aconteceram dentro da minha empresa e não passaram pela empresa.
Aí... Caráter daí, né? Caráter. Ética. Pessoa de má índole. Mas quem tá errado? Eu chamo para mim, quem tá errado sou eu. Estavam debaixo dos meus olhos e Você confiando, né? Confiando na pessoa. Porque eu confio nas pessoas até que ela me prova o contrário. Sim. Eu sou assim, não adianta. Não, ainda mais né, na dificuldade de ter corretor. Eu já peguei pessoas e falei, puta, tô precisando. Mas fala bem, né? A hora que chega, você cai na eu vendi tudo em Mogi, né? Eu vendi aquele prédio, eu vendi aquilo lá, eu vendi aquilo lá. Pô, esse cara é o cara. Porra, vai resolver meu problema. Daqui a pouco você tá vendo o cara vender imóvel que tá na sua carteira. E fala, não, eu já tinha esse imóvel. Porque eles querem trabalhar para você, mas querem ter uma vida de corretor paralela, cara. Como é que você, né, sabe? Eu não consigo enxergar isso, cara. Sim, infelizmente, né? Então, assim, não sei, eu tô agora entrando nessa era, voltando. Vamos voltar, que você perguntou como que eu cheguei, me casei, né? Não, vai acabar o podcast, você não você não vai responder, pô. Graças a Deus, foi uma bênção que caiu na minha vida aí, né? Como sempre, as coisas boas acontecem para quem é do bem, né? Quem é de verdade, né? Vivencia o negócio. Aconteceu, eu tinha vindo para São Paulo, né? Junto com a Elbor para atender as salas comerciais ali em São José dos Campos, e coincidentemente ela fez um curso, ela é evangélica, fervorosa, o meu sogro é pastor. Bacana. Né? E uma das coisas que até uma coisa. Mas pastor e chama dos anjos. Vai que negócio. Todo mundo linka isso, mas eu comprei a operação e já chamava dos anjos. Até todo mundo brinca, né? Pô, você também agora é pastor? Eu falei, não, pode ser, futuro, não sei, quem sabe, né? Mas foi. Eu ia perguntar por que chama dos anjos, né? Porque já era uma operação. Você já comprou o nome. Comprei uma operação que já estava andando há 5 anos em Psas. Eu só dei a continuidade com a minha. Você usou a mesma. Já era, porque já tinha 5 anos. Eu não quis montar levar a minha marca. Eu tenho a RV desde 2015 em Joinville. E agora eu comprei essa operação da Dos Anjos há 2 anos, que já estava há 5 anos no mesmo lugar. Se Dos Anjos está dando certo, fica no Dos Anjos, cara. Esquece o RV, o RGM. E muito depois do meu casamento, as coisas melhoraram muito na hora que eu constituí a minha vida, família. Né, cara? Ficou... né? Eu acho que é aquela coisa, né? Não, e o bom é que ela também é corretora, né? É corretora. E ela entende. E coincidentemente, ela estava num treinamento de uma consultora, né? E ela tirou uma foto. Eu tirei uma foto com o meu time. Ela estava na mesa ao lado e a gente não se conhecia. Olha que coisa, né? Forte. Deus, né, e aí, ela estava fazendo um curso de Mulher ao Máximo, né, de igreja. Ela estava coincidentemente com uma mulher de que é dono de uma rede de farmácia lá em Joinville, um senhor que se tornou meu cliente, meu amigo, né? Que todos os meus clientes se tornam meus amigos, né? Normal, essa né? a realidade, né? E me indicam porque a gente se torna amigos, vê o trabalho. É antigo isso, tá, Márcio? Hoje todo mundo só quer vender, virar as costas e ir embora, né? Então, o que acontece? A gente se conheceu através dessa mulher, desse que estava... E foi muito engraçado, porque ela me ligou e falou, Holmes, tem uma amiga que quer te conhecer. E eu estava no processo aqui em São José dos Campos, das salas comerciais ali, iniciando um novo projeto. Você deu uma de difícil, né? Não, mas eu achei que não. A hora que eu vi a foto, falei, não pode ser. Mas aí, coincidentemente, as mulheres... Você já estava gordinho? Tava gordinho ainda. E aí as mulheres de Santa Catarina, por, acho que uma colonização mais... Eles são, o povo do Sul é diferente, são muito família. Legal. Né? São, assim, é muito bacana, é totalmente diferente do que é a nossa realidade aqui, né? E aí, o que aconteceu? Ela me ligou, porque, ela passou o telefone e falou, fala para ela que eu ligo para ela. Eu nem liguei, tava correndo, cabeça a milhão. No mesmo. Eu sou difícil, né, Márcio? E aí, coincidente, aí ela me ligou, falou assim, eu sou o Kellen, tá pensando eu sou o Kellen, assim, eu gosto de mulher de atitude, né? Eu sou o Kellen, você ficou de me ligar, você vai me ligar ou o que é?
Puta, aí matou, eu né, falei, cara? Opa, essa aí daí... eu valoria, essa aí é minha mulher pra casar, né? E aí aconteceu, da gente, um mês depois eu fui pra lá, Bacana, a gente se conheceu, casamos na praia, eu o- casei de bermuda, mas foi bem no meio da pandemia, Foi. né? Foi naquele processo que a gente... Né? Mas ela veio pra cá, Não, morou você comigo. mandou um convite pra cá, todo mundo falando em ir. O Todo André, mundo. vamos, ele falou pra Isso. você ir. Mas chegou, estourou a pandemia. Vai com que jeito? Era para 150 pessoas o casamento, ficou para 30. Porque tinha aquela, né? Tinha que Aí deixar o. Aí faltou 26, ficou vocês e o padre. Não, foi bacana, foi aí o pessoal. Mas até minha família não conseguiu ir, porque tava, de fato, fiquei bem triste, mas depois entendi, porque. Depois faz de novo. Isso aí. É um vidão aí pela... O que é bacana é que as coisas andaram, estamos aí há 7 anos juntos já, estamos bem, e é uma parceira, uma guerreira, está sempre junto, ajuda muito. É a minha campeã de venda, então assim, tá ótimo. Essa você não deixa ninguém levar, né? Não Ninguém, tem jeito, jamais, né? Jamais, Ela não é... sei um dia que ela fala assim, Ela não, é não a quero sócia, né? Ela é a mais. sócia. Não quero mais, aí a gente tem que falar, tá bom, né? Tudo certo. Não, mas assim, a empresa vai até um caminho, daí você fala, agora você vai cuidar da casa, do filhão. E eu Não, vou mas tocar. aí não, ela sempre gosta também. Ela gosta. Ela é raiz também. Então, Ela gosta, ela faz, ela já é uma tá corretora o bichinho aí do corretor, né? Quando morde... É uma corretora que, assim, ó, Márcio, o ano passado a gente vendeu, não é um grande número, mas para mim é uma conquista, vendemos 92 milhões. Uma empresa no nova ano, também, né? empresa Uma empresa nova, né? Informação, mas vendemos 92 milhões. Lógico, a gente sempre quer agora mais, já estamos com uma previsão em maior. Cominho, vem cá. Se você fosse dar um conselho para quem está começando hoje, que conselho você daria? Olha para aquela câmera ali. Conselho... Nunca Estude, se aprimore. eu acho que, assim, não pode cair de paraquedas. Primeiro de tudo, ser resiliente. Eu acho que não desistir. É isso que você quer? Se identificar primeiro. Gostar do que faz. Porque não adianta vir só pela grana, não vai longe. Desculpa, não vi um corretor que se tornou bem sucedido que veio só por causa da grana. Desculpa. Posso estar aqui, pode ter gente que está assistindo aí agora e está rindo, mas é uma realidade. É o meu sentimento. Você tem que ser resiliente, tem que estudar muito, porque hoje o mercado, se você não estudar... Te engole. Hoje, essa ali, ó, o cliente sabe mais que você. Ele dá 2 cliques ali, ele dá uma aula para você. Estudar, foco, principalmente foco, criar foco. Não queira tirar para todo lado, que não vai. Tem que se focar, estudar, se dedicar, ser resiliente e disciplinado. E estar disciplinado e estar do lado de pessoas. Tenha humildade, aprenda com quem já tem um pouquinho mais de experiência. O que é o novo mercado, Márcio? Hoje, vou te falar o que eu comprei agora, né? Um Bolt para mim. Um Bolt, olha. Então, comprei um Bolt. Não é aquele corredor Bolt, não, viu, gente? Não é o Usain Bolt, não, viu? Explica aí, cara. Um robô, né? Meu robô vai chamar Ana Paula, inclusive. A minha esposa ficou brava, mas não é, não. Eu acho que Ana Paula é um nome bacana, tal, né? Que vai fazer não é ex-namorado. Nada disso. Kelly, não é, viu? Não tem nada. O que acontece? A gente faz, né, todo um... E aí ele estava me explicando, a pessoa que desenvolveu o robô. Esse robô, né, é um serviço de inteligência. Sim. Assustador, tá? Eu fiquei assustado, se eu estiver falando alguma besteira capacidade, aqui, né? E quem entende pode até me corrigir aí, mas hoje o robô, nós somos a peça fundamental, porque nós temos experiência de mercado. Se a gente treinar esse robô... E aí o cara que criou o robô que vai ganhar o dinheiro, porque daí... Imagina, ele vai ter 10 Márcio, 10 Romney, 10 Kellen...
10 Marcelo Bonanato. Olha onde tá chegando, olha onde tá chegando a coisa. É mais ou menos isso, você entendeu, Márcio? Meu robô chama Alexia. Ah, é? Eu chego em casa, sim, a luz, sim. Alexia, apaga. Por enquanto ela não tá imóvel. Não, mas deixa só assim. Mas imagina se você começar a ensinar ela a fazer coisa que hoje estão ensinando, né? Ela fala assim, ó, hoje dia de lavar roupa. Dia de botar roupa. Mas ela não quer lavar, né? Ela não, mas ela lembra, né? Aí de manhã ela fala, como está o dia hoje, Mogi? O dia hoje, pô, como é que pode, né, cara? Não, é uma coisa que pra nossa época, isso é surreal. A gente lia a Barça. Eu quero agora dar pra minha mãe, que a minha mãe tá assim, sozinha, ela vai falar com a Alexa o dia Inteiro, inteiro, cara. É uma maravilha pra quem é mais idade. Legal, mas assim... cara. Mas é um novo mercado, né? Mas a gente, assim, ó, eu fiz agora, estou fazendo esse teste porque ainda brinco lá com alguns corretores. Hoje eu estou com 14 só no time. Segura, hein? Segura. Não, porque o que acontece? É porque é mais fácil treinar um robô do que treinar a pessoa. Você treina a pessoa vai e vira o seu concorrente. Mas também faz parte. Né? Rominho, e o sucesso? Você já teve sucesso no esporte, fez muito sucesso no esporte que eu sei. O que é o sucesso para você hoje? O sucesso, Márcio, eu vou falar um negócio bem real para ti. Já fizeram essa pergunta para você? Não, mas assim, o que eu penso é ser feliz, meu amigo. Isso é ter sucesso. E fazer as pessoas felizes também, né? Você ser feliz. Você ser feliz. Porque hoje, eu acho que assim, se só o fato de você ser feliz, acordar bem, olhar para sua família, não faltar nada para sua família, poder sair, andar, que nem agora, vim para cá, tô conversando com um amigo de longa data, deixar uma porta aberta, não deixar má impressão para ninguém, né? Eu acho que isso é ter sucesso. E no trabalho realizar o sonho dos nossos clientes. né? E o trabalho é a felicidade da pessoa do outro lado. Isso é o nosso sucesso. Porque eu vou tornar aquela pessoa, vou realizar um sonho da pessoa, talvez, vou ajudar ela a adquirir um imóvel. Imagina a pessoa que nunca teve, né? Um imóvel, você quer o maior sucesso para uma... Você foi transformador, né? Para um homem de venda, você fazer uma família ser feliz naquele ambiente que você ajudou ela a adquirir, porra, não tem melhor sucesso que esse, né, Márcio? Então eu acredito muito nisso, que o sucesso é ser feliz. Legal. E lembra de algum conselho que já recebeu? Nossa, foram tantos, né, Márcio? Aqui, você sabe que aqui já falaram do Marcelo, já vieram dois falando o mesmo conselho. Marcelo fala, não minta para o seu cliente. É verdade. É verdade. Todo mundo aqui fala do Marcelo. Qual o maior conselho já recebeu na carreira? Vou falar do Marcelo Bonanato. Não minta. Eu falei, eu tava nesse meeting aí que você tá... Não. O principal conselho... Eu vou... Pode ser do pai, do irmão, assim, ó... Eu sou muito... O meu pai também era muito teimoso, né? Eu sou uma pessoa muito teimosa, né? O conselho, eu acho que para muitos não serve para nada, né? Eu acho que o conselho, as pessoas falar... eu acho que você tem que sentir aquilo, né? Ser verdadeiro. Eu acho que o meu conselho é seja verdadeiro. Não é mentir, não só para o cliente. Sim. Seja verdadeiro seja com você mesmo. Legal. Perfeito, Márcio. Eu acho que você sendo verdadeiro com você, meu amigo, você conquista o mundo. Legal. Porque a nossa principal batalha é com a gente, não é com os outros. É verdade. A nossa principal batalha é com a gente mesmo, meu amigo. Sabe? Você acordar todo dia, você tá feliz, você tá com conselho, você vê uma criança crescer, você conseguir desenvolver aquilo, você ser carinhoso com a sua esposa. Não, uma série de fatores que no seu dia a dia só você tem que ser... A batalha é contigo, meu amigo. E ainda mais na nossa profissão, né? Que a gente pode estar... às vezes a gente está num dia ruim, um dia difícil, com que certeza, é normal. Com né? certeza. Outro dia, eu acho que o Marco Carioca teve aqui, a gente estava falando, ele falou assim, olha, eu gosto muito desse, não sei se você já viu o Will do Marco, ele fala, acorda cedo, faz as tuas coisas, faz uma oração e começa a pensar no seu dia. Esquece o resto. É isso. Sai, vai trabalhar. Você com você mesmo. Não é assim, ó, muitas das pessoas se preocupam que o que vão encontrar, já começam a sair de casa pensando que tipo de problema ele vai encontrar. Não, pensa em coisa boa, meu amigo. Hoje eu vou sair, eu brinco lá quando eu faço as minhas preleções. Gente,
Essa aqui ri de vez em quando. De vez em quando eu acordo, olho pro espelho, fico falando com o espelho. Falo coisa de gente maluca. Puta, hoje vai ser um dia... Desculpa a palavra, mas vai acontecer. Eu tenho que atrair coisa boa para mim. E não... Ai, pô, aquele cliente, será que... Ai, o cliente não me atende. Não atendeu hoje, amanhã vai atender. Vamos fazer, vamos correr. Ah, não tem o cliente para atender hoje? Coloca uma camiseta, vendo imóveis, vai pra rua. Duvido que você não vai encontrar uma pessoa. Lá eu uso o crachá. Eu já vi tuas fotos aí, eu acompanho. O crachá, porque você acredita que você tá numa fila de supermercado, os caras olham pra você, você é corretor, ele fala comigo. Olha as técnicas de Rominho. Rominho, nós estamos chegando no final, meu irmão. Você falou 1 hora, foi muito bacana. Demais, não, você falou que eu queria ouvir, todo mundo quer a pessoa para vir aqui falar mesmo. Entendeu? Porque a ideia do podcast é a gente inspirar as pessoas, né? Então a gente fala inspiração, troca de ideias. Pô, você cumpriu o papel. Obrigado. Tua câmera é essa, queria suas ponderações finais aí, seus agradecimentos. Fique à vontade. Antes de mais nada, obrigado a você, né, por esse convite. Estou muito feliz, é muito gostoso você ser lembrado. Você sempre é, pô. Louco. Não, mas é muito gostoso. Porque... É porque a Kelly tá aqui, Kelly. A minha mãe lembra dele. A minha filha desse tamanhozinho lembra dele. Então, assim, é bom quando a gente deixa bons legados, né? Então, assim, agradeço muito a Mogi das Cruzes, devo muito a Mogi, falo até pro meu filho. Foram 11 anos em Mogi das Cruzes, adoro Mogi das Cruzes. Não só eu venci, duplamente, meu irmão também venceu nessa cidade. Seu irmão é referência, né? Então, acho que assim, né, só tenho a agradecer. A minha mãe é enterrada em Mogi das Cruzes, né? A minha falecida mãe é aqui no cemitério das Oliveiras. Então, assim, eu estou enraizado em Mogi das Cruzes, só tenho a agradecer a Mogi das Cruzes, agradecer a você e agradecer a todos os amigos que eu não tive... não tenho muito tempo de cruzar, né? Que tomara que estejam me assistindo. Um abraço a todos. E o merchan dos anjos lá? Vai chegar lá. E quando estiverem em Santa Catarina, por favor, me procurem. Né? Procurem aí. Vocês vá para Santa Catarina para vocês entenderem mais ou menos o que é Santa Catarina, quem não conhece. Porque é maravilhoso. É um estado espetacular, praias paradisíacas, mas não só isso. Itapema, Bombinha. Não só isso. É paradisíaco, é referência, né? Mas você vai ver que o povo de lá é muito acolhedor, vai se sentir muito bem, não tem violência, que é muito importante. Até o Eric Johnson deu uma entrevista esses dias falando que ele andando com o celular meia-noite em Balneário Camboriú, ele falou, no Rio eu nunca estaria fazendo isso. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado. Agradeço, abraço para sua esposa Cíntia. Né? Alexandra, Cíntia é cunhada. Alexandra, Cíntia, Ele errou, é cunhada. Faz tempo que ele não veio. Faz tempo que ele não veio. Um abraço para ela. Alexandra, tanto tempo, né? Tanto tempo fora daqui. A Cíntia é minha cunhada, esposa do Paulo. Isso, a Cíntia, exatamente, confundi. Abraço para sua mãe, né? Abraço a todos. Obrigado. Tamo junto. É isso aí. Gente, nós vamos encerrar e eu vou pedir para todos que puderem se inscrever no canal, curte, é muito importante pra gente. A gente está alcançando um número legal. O Facebook me mandou agora, foram 35 mil visualizações do mês passado. Cara, a ideia é aumentar. Aumentar para quê? Pra gente fazer um programa legal e trazer pessoas assim como o Homeless, que veio de fora, entendeu? O bacana é que ele veio de fora participar e é só isso. Até o próximo Café com o Chefão. Um beijo para todos. Acabou.